Olá, Igreja CCR, glórias a Deus pela vida de vocês, obrigado pelo convite, Pastor Tom, Pastor Elza, e obrigado, Gabriel, creio que não vai precisar fazer a edição, Gabriel, glória a Deus, é para glorificar de pé, Igreja. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer já de antemão aqui a generosidade dos irmãos, inclusive é o tema de hoje que nós vamos falar nessa classe, nessa aula. A generosidade dos irmãos, a forma carinhosa como tem cuidado da minha família aqui, todos os meses com as ofertas que os irmãos enviam a este campo missionário. Muito obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Lembramos que a nossa gratidão, ela é direcionada a Deus, mas nós agradecemos os irmãos também. Nós sabemos que o empenho com que os irmãos têm muitas vezes feito esta oferta. Eu sei que há muita gente desempregada, muita gente desamparada financeiramente, mas mesmo assim os irmãos não esqueceram de nós aqui no campo missionário. E eu quero falar com vocês sobre 3 princípios bíblicos, 3 princípios espirituais e bíblicos que norteiam a generosidade, ou deveriam nortear a nossa generosidade para o campo missionário. Fazendo os últimos ajustes aqui, quero te convidar a ler comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler 2 capítulos. A leitura ela vai ser... Eu vou fazer a leitura toda aqui do texto, mas eu vou tentar não tomar muito tempo. Te prometi que não ia precisar de edição, hein, Gabriel? Vamos seguindo então, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 8, versos... 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, nós vamos extrair desses 2 capítulos 3 princípios bíblicos. Vamos lá. Agora, irmãos, queremos que saibam que o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fossem ricos por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade, como dizem as Escrituras. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Agradeço a Deus porque ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer o nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los.
Com ele estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas como pregador das boas novas. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levarmos a oferta, um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar a nossa disposição de ajudar. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Tomamos o cuidado de agir honradamente não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Além disso, estamos enviando com eles outro irmão que muitas vezes deu provas de seu bom caráter e que em várias ocasiões e de diversas maneiras demonstrou enorme dedicação. E por causa da grande confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, digam que ele é meu colaborador, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Portanto, mostrem-se diante dele seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão em elogiar vocês. Na verdade, quanto a este serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês na Acaia estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi a sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós, e ainda mais para vocês, se algum macedônio ou alguns dos macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com outros, como dizem as Escrituras. Compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse serviço de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glórias a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Lemos o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios. E te convido agora a ver comigo aqui. Eu vou dividir a tela com você. Vou compartilhar a tela aqui agora com você. E aí nós vamos ver neste quadro a generosidade, os princípios bíblicos que nós vamos encontrar no texto, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Você já vê comigo aí na tela. Princípios bíblicos, generosidades, princípios bíblicos de 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. O primeiro princípio bíblico que vemos, o valor nominal da oferta não importa. Sabe, uma das coisas muito interessantes que acontece com quem está no campo missionário é a célebre pergunta: vem cá, me diz aí, quanto é que custa manter um missionário X no campo Y? Olha, custa muito recurso, mas não significa que você tem que pagar todo o custo.
O que está implícito nessa pergunta? É que nós carregamos a síndrome do Messias. Nós queremos salvar o mundo. Nós queremos levantar todo o recurso. Ainda mais quando nós somos tomados por uma certa comoção, como ocorre em alguns casos que aparecem para nós, como alguns projetos. Tem projetos que são baratos e fazem uma revolução local muito grande, mas há projetos que são caros e demorados e levam anos para você obter algum fruto. Por exemplo, todos aqueles que trabalham com profissionais do sexo, travestis, transexuais, garotas de programa, garotos de programa, como o pastor Capelletti aí em Santo André. Leva-se às vezes anos até que você tenha uma pessoa dizendo sim para Jesus. Isso foram muitos investimentos, muito investimento. Investimento no missionário, investimento no cuidado da casa do missionário, em abrir um local e um abrigo para poder dar lugar a essas pessoas para chegarem, e muitas delas chegam e vão embora. Então, não é o valor nominal. O que importa é a forma como você foi tocado e o desejo que você tem que ajudar. Aí alguém pode dizer, mas Burjac, eu no final do mês, irmão, as coisas estão apertadas, a gente não consegue fazer, a gente fez um planejamento, até fez um planejamento aqui, mas olha, o que dá para contribuir é muito pouco. Às vezes, o que eu escuto são as pessoas dizendo assim, Burja, olha, eu tô enviando para você uma oferta, mas cara, é tão pouco perto, e ainda desvaloriza com o real, desvaloriza de frente ao euro. Aí eu digo, irmão, você não tem ideia como Deus transforma isso. Eu vou te dar um exemplo disso aqui. Quando nós chegamos aqui na Espanha, a diferença entre o euro e o real era em torno de 4,20 e 4,30. Então era para cada euro R$ 4,40, às vezes R$ 4,20. Era assim. No ano de 2020, início do ano de 2020, em fevereiro de 2020, houve um aumento tão grande, não sei se vocês se lembram disso, que o dólar subiu e o euro foi acompanhando. E o euro vale mais do que o dólar, a diferença é maior. E chegou a cotação a 6,60 e permaneceu nisso durante muitos meses. Chegou até perto de 7. Do nada, as despesas mensais aqui em casa aumentaram quase R$3.000, assim, do nada. Foi só a mudança cambial. Nós continuávamos tendo as mesmas despesas, pagando as mesmas contas, tendo o mesmo nível de consumo, até o mesmo nível, o mesmo padrão de consumo, mas com a desvalorização aumentou muito. E o número de ofertantes, aqueles irmãos que já eram fiéis, continuou fiéis e tinham feito um compromisso, eles não alteraram o valor em real, continuaram mandando o mesmo valor em real. O que aconteceu? Aconteceu a multiplicação dos pães. Porque não é o valor nominal. Deus não trabalha com o valor nominal. Deus trabalha com a fidelidade, com o desejo, com o amor que vocês têm para participar. Deus é dono da prata, dono do ouro. Aquilo que está nas suas mãos, Deus apenas quer que você tenha liberalidade para ele continuar, que é o que a gente vai ver em outros princípios. O segundo princípio da generosidade que encontramos nesse texto aqui é que generosidade sinaliza maturidade espiritual. Olha só o que Paulo fala no texto de 2 Coríntios capítulo 8, no verso 1, ele diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, por sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Aí ele diz aqui que elas, no verso 2, elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. E ele diz mais: e eu posso testemunhar, no verso 3, 8:3, que deram não apenas do que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles fizeram isso por iniciativa própria. Mas por quê? No verso 5 ele diz: fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. E aí no verso 8, olha o que ele diz, 8:8. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor, ao compará-lo com a dedicação de outros. Ou seja, a prova de maturidade da igreja de Corinto estava em jogo.
olha, vocês são ricos em muitas outras coisas, mas generosidade não é o forte de vocês. Tanto que não é o forte de vocês que eu precisei enviar 3 irmãos para organizar a coleta por aí, porque vocês não conseguem fazer isso de forma muito clara e muito boa e muito tranquila. Já sabemos que a igreja de Corinto não é uma igreja muito tranquila em nenhum dos aspectos em relação ao apóstolo Paulo. Mas nós vemos aqui nesse segundo princípio que generosidade sinaliza maturidade espiritual. Por quê? Porque ou você pode fazer com que o dinheiro trabalhe com você, por você, sendo você o gestor da vida dele, ou você pode estar preso. Você pode estar preso, você pode ser a pessoa que está presa nesse emaranhado chamado dinheiro. E dinheiro, irmãos, é uma coisa complicada. Explico por quê. Porque Jesus disse que o dinheiro é uma entidade sobrenatural, é um tipo de Deus. Quer ver uma coisa? Esses programas que pagam prêmios, e a loteria, por exemplo, ela trabalha com as emoções. Quem nunca, né? Falou assim, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse na loteria. Por quê? Porque para bancar seus sonhos, para bancar suas necessidades, bancar aquilo que você planeja de bom. Quando você não tem dinheiro, vem tristeza, vem angústia, vem mágoa, vem preocupações. Quantos casamentos que estavam solidificados no amor foram embora? Porque aquela máxima, infelizmente, do diabo valeu e funcionou. Quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Exatamente isso. Quantos casamentos não foram porque um dos cônjuges estava extremamente amarrado ao dinheiro? E para aqueles que vivem e acham que o dinheiro é que mantém a roda do mundo, estão redondamente enganados. O segundo princípio é que a generosidade sinaliza maturidade espiritual. Completo dizendo aqui que esse segundo princípio indica também o quanto você ama a Jesus Cristo. Porque é muito fácil você falar que ama Jesus Cristo, mas não ama aquilo que ele ama. É muito fácil você falar que ama Jesus Cristo, mas não põe a mão no bolso para soltar, porque não é seu, você é apenas o administrador, mas você é tão apaixonado por esse dinheiro que não consegue fazer com que ele ande para frente. Nós vamos ver isso no terceiro princípio. Agora, que o terceiro princípio diz o seguinte, deixa eu ver quanto tempo já foi aqui de aula. Ok, vamos lá. O terceiro princípio diz o seguinte. Vamos lá, o terceiro princípio aponta que a generosidade exige um método. Que método, Burjac? Vamos lá, vamos parte por parte. A generosidade, o apóstolo Paulo diz que ela deve ser proporcional àquilo que você recebe. Por que deve ser proporcional? Porque para aquele irmão que ganha 15 mil reais, se ele vai fazer uma oferta de 150 reais, isso não pesa no orçamento dele. Isso é uma saidinha depois do culto. 150 reais é o quê? Sei lá, 2 pizzas, mais uma Coca-Cola, mais, sei lá, um hambúrguer, não sei. Não sei quanto que tá a situação aí em Praia Grande e São Vicente. Não sei como é que tá na Baixada Santista. Mas 150 reais para quem ganha 15 mil não pesa. Como pesa 150 reais para aquele irmão que ganha 1.500 reais. Então, faça as contas. Quem tem muito deve ofertar com mais. Quem tem pouco deve ofertar com menos, de forma que os dois trabalhem de forma equilibrada. Mas lembrando que esse terceiro princípio, ele funciona porque você não é maduro espiritual. Porque se você fosse maduro espiritualmente, o primeiro princípio seria necessário, só o primeiro princípio seria necessário. Porque você daria para além daquilo que você consegue, porque você não consegue deixar de ofertar. O primeiro princípio é para as igrejas. O primeiro princípio são as pessoas cheias do Espírito Santo. O terceiro princípio é para você, que talvez ainda não tenha entendido e seja como os irmãos da igreja de Corinto, que ainda não está cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, nada dessa informação aqui funciona para você. Por quê? Porque você não tem resistência para atender o apelo do Espírito Santo e financiar e ajudar outros irmãos. Mas vamos seguindo em frente. Paulo diz que você também deve dar com alegria, com disposição. Não é para fazer de qualquer forma. Se você não quiser dar, irmão, é melhor que você não ponha a mão no bolso. Vai por mim. Minha irmã, vai por mim. Não oferte.
Se você não entendeu, se você não sentiu que tá fazendo meio forçadinho, porque o tesoureiro tá te olhando com cara virada, porque o pastor tá dando aquela chamadinha, né? Vamos lá, gente, vamos ajudar. Tem irmãos aqui que não ajudaram. Se você não entendeu, vai por mim. O melhor conselho que eu tenho para te dar: não contribua, ok? Não põe a mão no bolso, vai ser pior. É melhor o juízo do dinheiro, você ter gasto o dinheiro de forma equivocada, usando o dinheiro de forma ruim, desobedecendo a Deus com aquilo que não te pertence, pertence a Ele, porque todo o recurso procede dele e é para ele, gastando com aquilo que não é pão, aquilo que não alimenta. É melhor você ser tratado por Deus por isso, do que você fazer isso aqui meio forçado, porque eu não sei se você se lembra, em Atos capítulo 5 nós temos a história de gente que foi fazer a oferta do jeito errado e não voltou para casa. Voltou, foi para 7 palmos debaixo da terra, dormiu de pé junto, vestiu um paletó de madeira. Então, melhor você não contribuir. Se você não sabe fazer isso, não contribua. É sério. O reino de Deus continua funcionando. Só quero lembrar você o seguinte, que existem alguns perigos nisso aí, você reter e não ser generoso. Não sei se você se lembra, numa passagem bíblica em que Jesus pede para que Pedro lance a rede para buscar um peixe, para tirar moedas ali daquele peixe para poder pagar o imposto, certo? Eu não sei, de repente aí em São Vicente, em Praia Grande, no litoral santista, a gente encontre peixes que produzam moeda, mas de maneira geral os peixes não produzem moeda. Alguém teve que perder essa moeda para o peixe ir lá e beliscá-lo e engolir. Então, de repente, você será a pessoa que sofrerá um naufrágio para que a oferta chegue. É melhor você entregar a oferta do que o peixe fazer o teu trabalho. Segundo as suas forças, não é para fazer além daquilo que você pode fazer. Lembrando que esse terceiro princípio, ele funciona para as pessoas que precisam ser treinadas. Você ainda não consegue fazer isso sozinho, você precisa ser quase que levado nas mãos para fazer. Porque o primeiro princípio é pessoas cheias do Espírito Santo, não importa a circunstância, elas sempre vão separar uma parte do orçamento para poder fazer a oferta, porque elas entenderam que o que elas recebem não pertencem a elas, elas são apenas administradoras e estão sempre atentas à voz do Espírito Santo para ser o meio pelo qual ele vai fazer a oferta. Agora, se você não é essa pessoa cheia do Espírito Santo, mas quer obedecer a Deus, quer fazer a coisa do jeito certo, faça segundo as suas forças, não faça para além das suas forças. Não adianta descobrir um santo para cobrir outro, não adianta abrir um buraco para colocar outro. Não entre no cheque especial, não ponha oferta a partir do cartão de crédito, não faça a partir daquilo que você... Não adianta você tirar de você e para colocar em outro lugar, porque isso não é legal, isso não é bom. Mas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, mesmo quando elas fazem isso, o Senhor supre suas necessidades, porque o Espírito ordenou e o Espírito diz o que faz. Mas para você que não está cheio do Espírito Santo, se você sente que o Espírito Santo ainda não está dominando toda a tua vida, então a cartilha aqui, a lição faça segundo as suas forças. Um outro princípio importante, e o último que eu quero falar com vocês dentro do terceiro princípio de generosidade, que o buraco da entrada é o mesmo buraco da saída. O que você quer dizer com isso, Burjac? Se você fecha a porta de saída, a porta de entrada também é pequena. É simples, não tem muita coisa para te explicar aqui não. Se você é muito generoso, muitas coisas passarão por aqui. Porque é o princípio bíblico que Deus diz que é Deus em que fornece para aqueles. Ele é generoso, ele é aquele que dá a semente e aquele que dá o trigo, é aquele que dá prosperidade para aqueles que são generosos. Se você não é generoso, muito provavelmente a entrada também vai ser pequena. Porque você não vai ficar com o que está com você aqui. Deixa eu interromper aqui a tela, voltar a falar com você aqui, olho no olho. Olha só, eu conheço pessoas que decidiram ser generosas, profundamente generosas. Há um livro, eu não sei se ainda está disponível em português. Não, está disponível em português, mas não sei se a gente consegue encontrar fora dos sebos. Vivendo para além do impossível. É isso, Mike Myers.
salvo engano, isso mesmo. Se eu estiver falando errado, se vocês não conseguirem encontrar esse livro, me mande uma mensagem, a pastora Elza me manda a mensagem. É um homem, um americano, um missionário que vive no México, que tem mais de 90 anos, tem quase 96, 97 anos, ainda está vivo, vive no México. Recentemente sua esposa faleceu. Ele é um homem que ensina sobre generosidade e ensina coisas maravilhosas sobre generosidade. Conheço outra história também de um empresário que o Senhor disse para ele: você vai viver apenas com 5% daquilo que você ganha. Você não vai viver mais que 5% daquilo que você ganha. E aí, do rendimento líquido da empresa. E isso estava dando para ele, na época, quando Deus falou isso para ele, estava dando em torno de 30 mil reais. 30 mil líquido. Deus disse: olha, você vai ficar com 5%, o restante dos 95% eu quero que você mantenha a obra missionária. Eu vou dizer para você onde você vai fazer, o que você vai fazer, ok? Ele relutou, teve dificuldade, teve febre, teve dor de barriga, sofreu, foi questionado pela esposa, orou, jejuou, mas aí Deus confirmou por meio de muitas outras pessoas que oraram com ele, e o Senhor confirmou com ele: vai na fé. Hoje ele fatura. O faturamento líquido dele ele fatura, né, toda aquela coisa toda, e hoje a empresa dele fatura mais de 5 milhões e ele vive com 5%. Então, Deus vai prosperar os seus. Eu creio na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é problema. O problema é que ser próspero para Deus não significa ter celeiros cheios. Ser próspero para Deus é dar vazão para aquilo que você ganha. Ser próspero para Deus não é poupar. Ser próspero para Deus é fazer e dar vazão aos recursos. Na velocidade que chega é a mesma velocidade que sai. Você não segura a bênção, você fica com parte daquilo que Deus tem enviado, porque é isso que o Senhor tem dito. Para aqueles que receberam muito, não ficaram para além daquilo que necessitava. E para aqueles que receberam pouco, não ficaram sem nada. É o que diz aqui no capítulo 8, no verso 15, como diz nas Escrituras: para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, ou seja, veio o suficiente. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Esse é o equilíbrio que Deus proporciona. Essa é a teologia da prosperidade. Veio muito, mas não sobrou. Por quê? Porque não sobrou. Foi tudo muito bem usado. Mas, Buja, e o dia de amanhã? O dia de amanhã é uma ideia, é só um projeto. Quem garante que amanhã você vai estar vivo, que eu vou estar vivo, que o mundo vai existir? Então nós temos que pensar hoje. Só existe um dia, só existe um momento para você ser fiel a Deus. Esse dia se chama hoje e o momento se chama agora. Para o passado, pedidos de perdão. Para o agora, fazer com retidão aquilo que o Senhor mandou você fazer. Não tenha medo. Deus não vai te deixar na mão, como não vai deixar na mão os missionários e as missionárias que estão no campo missionário. Seja generoso, meu irmão. Seja generosa. Espere e verás que Deus não te abandonará e não deixará você à míngua. Não vai faltar pão na sua casa. Não vai faltar teto. Não vai faltar um lugar de descanso. Acredite no que eu estou dizendo para você. Paz. Não retenha aquilo que não te pertence. Todas as vezes que você receber, ore ao Senhor. Pergunte se você pode pagar, se você pode comprar aquilo, se o Senhor te autoriza, porque o dinheiro não é seu. Mas foi eu que trabalhei. Não, você não trabalhou. Ah, mas foi eu que suei. Sim, foi você que suou, você que foi lá. Mas suor só acontece para gente que está viva. E para estar vivo, você depende da mão do Senhor para te manter vivo. Porque você pode ter controle sobre muitas coisas, mas não põe controle sobre o que te mantém vivo. O que te mantém vivo é o Senhor. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Shalom de Deus sobre sua casa e sobre sua vida. E nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, pode perguntar para o Tom. Pode perguntar para a Elsa. Deus te abençoe, um grande abraço e que nos vemos na próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Um grande abraço. Tchau, gente.